Nós vamos ficar em pé e vamos ler um texto bíblico na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós temos muitas pessoas através da internet que também estão pedindo oração. Nós vamos incluir os pedidos de todos aqueles que estão enviando para nós através da internet. Então, 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5 diz assim: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra que é tão rica, tanta coisa tem a se falar, a se dizer dentro de um texto como este, que possivelmente não podemos esgotar em um só momento, mas vamos esperar que Deus, por sua bondade e misericórdia, nos ajude para que tenhamos dele o suprimento necessário pela sua bondade e misericórdia. Queremos orar ao Senhor. Pastor Delmário, faça essa oração, pastor. Maravilhoso Deus, Deus de bondade e misericórdia, aqui nessa noite, Senhor, nós estamos todos nós reunidos para aprendermos a Tua santa e gloriosa palavra. Continua abençoando a Tua igreja, o pastor presidente, Senhor, que está com esta missão de trazer o ensino para cada um de nós. Temos aprendido, Senhor, e caminhado na direção do Teu servo. Continua estendendo Tuas mãos santas sobre todos nós, que aqui estamos em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Aqui temos diante de nós um texto que muito esclarecedor, e cada palavra que está nesse texto tem algo muito interessante para nós compreendermos. O texto bíblico nos diz: semelhantemente vós, jovens, moços, sede sujeitos aos anciãos, aos idosos. Dentro do contexto, podemos fazer a aplicação para os mais idosos. No entanto, dentro desse contexto que está aqui, se refere aos anciãos do capítulo 5, versículo 1. Abra a sua Bíblia, 1 de Pedro 5, 1. Quando diz: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles. Em outra versão diz: e eu presbítero com eles. Este ancião aqui é aquele que dirige a igreja, é o pastor da igreja, é aquele que está na responsabilidade da igreja do Senhor. Então vemos aqui os deveres dos anciãos e dos jovens.
mantendo a humildade, a vigilância, o cuidado e o zelo neste comportamento e neste relacionamento que deve existir entre eles, mas principalmente o que resulta disso é o relacionamento em honra ao próprio Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, especificamente nesse primeiro versículo, que é o que nós vamos nos ater hoje, este primeiro versículo, ele nos fala sobre, em primeiro lugar, esses jovens, esses moços, estes mancebos, de acordo com a versão, pode mudar, mas tem o mesmo sentido, que eles deveriam se submeter aos anciãos da igreja, ou aos líderes da igreja, os quais tanto são mais idosos que eles, como exercem autoridade, esta autoridade espiritual. Nós podemos, por inferência, fazer uma aplicação até para os pais, porque os pais também exercem uma autoridade espiritual sobre os seus filhos. Os pais têm uma responsabilidade espiritual sobre a sua família. E nós somos admoestados aqui por Pedro a sermos submissos a eles, termos deles a honra, o cuidado de tratá-los com dignidade, com respeito, com cuidado, com zelo, não é? É um fato que em todos os tempos houve um conflito de gerações. Isso sempre foi uma realidade. Cada geração que vem com uma carga de informações, vem com uma realidade que não foi vivida pela geração atual. Então é preciso que se tenha esta compreensão por parte daquele que está na liderança, podemos dizer por parte daquele que é pai, é mãe também, por parte daquele que trabalha com os mais jovens, de compreender esta realidade, desse conflito que sempre haverá, esta tensão que sempre haverá entre as gerações, não é? Então, percebemos que entre uma geração e outra, sempre fica ali um hiato, sempre fica ali uma brecha, sempre fica ali alguma coisa que, se não for trabalhada de maneira correta, vai gerar um conflito ainda maior. Sempre haverá alguma tensão, mas dentro da direção de Deus e por graça e bondade de Deus, esse conflito pode ser minorado, pode ser diminuído, e essa transição de gerações, ela pode ser sublimada a ponto de que não haja tanto conflito entre uma geração e outra. Às vezes, tem jovens que olham para os seus pais e os veem como velhos, como se não tivesse nada a ensinar. E isso não é da parte de todos, mas de alguns que não têm o devido cuidado, o devido zelo, o devido respeito. Isso se dá também em relação até à própria liderança na igreja, quando por parte daquele que é mais novo, não ter a devida honra com aquele que é mais velho. Não ter o devido respeito com aquele que está em autoridade sobre ele. Então, isto é, de fato, uma realidade no tempo em que nós vivemos, e vamos observar isso mais adiante. Entre mais velhos e mais jovens, sempre há uma mudança, ou uma mentalidade que precisa ser trabalhada, entre aquele que é mais experiente, entre aquele e daquele que está começando na sua jornada, para que possa ter o equilíbrio em tudo isso. Por isso, a Bíblia nos diz que, no capítulo 5, versículo 1, aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu que sou ancião com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores. Porque às vezes, se o mais velho, se o que está em liderança, não tiver também essa habilidade, ele vai dizer, é assim porque é assim. E dar um murro na mesa nem sempre resolve. Chutar nem sempre vai resolver. Mas ter uma palavra temperada com sal. Falar com equilíbrio, com responsabilidade. Falar sobre a razão da nossa esperança para aqueles que ainda não compreendem ainda. E ter paciência com aquele que é mais novo. Até suportando em suas limitações, porque chegou o momento em que Timóteo, talvez inadvertidamente por alguma coisa, recebeu uma exortação de Paulo dizendo, desperta o dom de Deus que há em ti. Era novo, estava lá empolgado, mas parece que as aflições fizeram arrefecer a sua caminhada, o seu ímpeto, a sua jornada, e Paulo chega aqui para estimulá-lo, para deixar uma palavra de ânimo para ele. E isso é recíproco, porque já falamos aqui em outro momento, que numa reunião até de obreiros, que na dificuldade de Gedeão, tinha Purá para dar uma palavra de ânimo para Gedeão. Então, isso é recíproco, sempre há de um lado ou de outro, porque a Bíblia se cumpre aqui, um ao outro ajudou. Então, aquele que está desenvolvendo um trabalho em maior responsabilidade, em maior compromisso, e aquele que está ainda iniciando a sua tarefa, sempre ter o equilíbrio entre uma e a outra parte. Isso eu trago por inferência, aplicando na própria família. Os pais devem saber conduzir os seus filhos em temor de Deus, em respeito, em consideração, para que não chegue um ponto de se perder a família, não é? Com equilíbrio, com moderação. Já falamos em algumas ocasiões sobre isso aqui. É como alguém que empina uma pipa. Uma hora solta a linha, outra hora puxa a linha, porque se disser assim, comigo é assim, pá, quebrou a linha, nem mais nada e perdeu tudo. Não resolveu nada. Então é preciso ter moderação, equilíbrio, para que não venha a perder aqueles que muitas vezes são seduzidos até, por ideias, por pensamentos lá fora, e chegam dentro de casa, e chegam na igreja, e chegam na escola dominical, e chega no departamento, ou de adolescentes, ou de jovens, ou seja qual seja, e vem com a mente mesclada de coisas lá fora, mas quando se confronta com a palavra, então a palavra é como um martelo que vai quebrando, que vai desfazendo, que vai eliminando, que vai lavando, que vai purificando, que vai tirando, que vai aparando aquilo que não serve, mas a palavra é preciso que seja com graça, porque a Bíblia nos diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Verdade sem graça é arrogância. Verdade sem graça é como um murro que não vai resolver. Mas, quando a palavra vem com graça, ela vem betumando, ela vem desfazendo, ela vem sarando, ela vem tratando aquilo que é preciso tratar. Então, esta é a palavra de Deus. Assim sendo, um ancião deve ser tratado como pai, com respeito, não é? Com respeito, com equilíbrio. Eu estou aqui em liderança, mas a maneira como eu falo com o obreiro mais novo não é a mesma maneira que eu falo com o obreiro de mais idade. É diferente. Mesmo que no ministério ele seja mais novo do que eu, embora no ministério eu seja mais antigo do que ele, mas ele tem mais idade do que eu.
E na igreja eu devo tratar os mais velhos como pais, as mais idosas como mães, os mais novos como irmão, os da minha idade como irmãos, os mais novos como filhos. A minha linguagem com o adolescente não é a mesma linguagem com o ancião. Isso se chama equidade. Julgar coisas iguais de maneira igual e coisas diferentes de maneira diferente. Eu não posso dizer assim, a régua é assim, a régua é uma só. Não. A régua não é uma só. Não é uma só. Quando nós vamos para a palavra, nós percebemos que com crianças se fala de um jeito, que com adolescente se fala de outro jeito, com jovem fala de outro jeito, com homem fala de um jeito, com mulher fala de outro jeito, com idoso fala de outro jeito. A palavra é uma só, mas ela vai trabalhando de acordo com a capacidade. A régua não é uma só, porque ele disse que estava tratando ainda com leite. Por quê? Porque ele já ainda não podia suportar a palavra com mais peso, a palavra com mais segurança, com dureza. Então estava tratando como a lei, com leite espiritual. Esta é a diferença. Uma palavra que você dá para um crente que já tem 40 anos de caminhada, não é a mesma palavra que você vai dar a um que está começando hoje na fé. Ele não tem maturidade, ele ainda não tem suporte para ouvir aquela palavra dentro do mesmo peso, dentro da mesma regra. É preciso compreender isso, não é? Porque quando a gente não compreende isso, nós jogamos fora a família, nós jogamos fora os irmãos, e é preciso saber tratar cada um no seu lugar, na maneira em que deve ser tratado. Quando uma pessoa vai para o hospital, a medicina é uma só, mas o tratamento que cada um vai receber é uma dosagem dessa. O remédio é uma só, o antibiótico é um só, mas tem um antibiótico com dosagem para a criança, tem antibiótico de acordo com o peso. É assim ou não é? É o mesmo antibiótico, mas a dosagem é diferente, porque se você der uma dose de remédio para verminose de adulto para uma criança, o desmantelo está pronto. Então a palavra é uma só, mas a dosagem dela precisa ser medida, porque não pode suportar. Quantas vezes até a gente chega diante de uma pessoa e tem vontade até de dizer alguma coisa e se cala, porque se disser é pior. É assim ou não? Você chega para um filho seu, dá vontade de dizer mesmo, mas eu não posso dizer, porque se eu disser, não vai redundar em bênção, vai terminar eu perder. Aí você suporta. E a Bíblia diz que a gente deve suportar a fraqueza do fraco. Vós que sois fortes, suportai a fraqueza daquele que é mais fraco. Suportar a fraqueza do fraco não é só ser conivente com a fraqueza dele. Suportar aqui é saber como vai tratá-lo. Só vai dizer alguma coisa mais depois que você der uma vitaminazinha, depois que você der um chá, depois que você der isso, der aquilo. Está mais forte, venha cá agora, venha cá que você já pode ouvir, venha cá que você já pode ser tratado. É assim que deve ser feito. Às vezes, uma pessoa que passa por um trauma, sofreu um acidente, passou por um trauma, o médico vai cuidar primeiro das condições vitais. Vai esperar, vai deixar ele imóvel, não vai, muitas vezes, nem cortar muito, nem emendar muito, ele vai botar uma paleta, ele não vai poder se mexer muito, bota uma paleta. Se eu for fazer esse tratamento, tudo que ele precisa agora, vai findar de matar. Então coloca lá no hospital, bota uma paleta aqui, bota uma paleta e toma vitamina, e toma remédio, e o próprio corpo vai reagindo. Quando o corpo vai recebendo força, agora pode ir para a cirurgia para fazer isso, fazer. Vamos tratar daquilo que é fundamental. Assim é na vida espiritual. Assim é o seu filho na sua casa.
Trate daquilo que é fundamental, para que você não perca o seu filho, para que você não perca a sua filha. E a partir desse tratamento, daí para frente você já pode dizer: venha cá, é isso, é isso, é isso, é isso e é isso. Mas vamos adiante. Os mais idosos merecem nosso respeito, tanto por conta da idade, como também por conta da responsabilidade que ele tem dentro do trabalho. E Pedro fala aqui diretamente aos mais jovens, que talvez um ou outro estava causando algum conflito, perturbando um pouco, mas Pedro estava aqui orientando. Às vezes, é como eu disse, tem jovens que não estão bem alicerçados na palavra. Às vezes conhece a história de Jesus porque assistiu um filme, e conhece a história de Moisés porque viu o filme, conhece a história de Sansão porque assistiu o filme, mas a gente deve conhecer essa história lendo a palavra, lendo a Bíblia. É a palavra que vai nos dizer, porque quando você vai ver um filme, tem coisa lá que não está na Bíblia. É assim ou não? Eles sempre aumentam uma coisinha, para aumentar o drama, aumentar o assunto, aumentar isso, aumentar aquilo. E não é assim que se conhece a palavra, não é? Se você for buscar, eu queria conhecer a história de Moisés, eu vou assistir o filme que fala sobre Moisés. Não vai resolver o seu problema. Eu quero conhecer a história de Jesus, vou assistir o filme. Não vai resolver o problema. Nós conhecemos Jesus através da palavra. A palavra é o fundamento. É ela que nos dirige, que nos ensina em tudo. Então é preciso isso. Então, muitas vezes eles estão cheios de algumas ideias, algum pensamento lá fora, e quando chega aqui, aí tem o confronto. Não, mas eu acho que não era tanto assim, não era tanto desse jeito, e tal, e etc. E você vai pela palavra, orientando, e vai ganhando, Quando às vezes eu chego perto de um moço e digo: me ajude, meu filho, me ajude, venha cá, me ajude. É assim ou não é? É assim. Eu chego perto de um adolescente, de um menino, eu digo: meu filho, você está lendo a Bíblia? Eu estou precisando de pregador, eu estou precisando de obreiro. Olha, eu já estou começando a descer a ladeira, daqui a alguns anos, eu já não estou mais assim, do jeito que eu estou hoje. Então eu preciso de uma nova geração, porque o trabalho não se encerra em mim. Assim como o pastor Isaac levantou um grupo de homens que está aí fazendo o trabalho, essa geração que está aqui também vai chegar o tempo que queira, que não queira. Se você não quiser parar, o tempo vai dizer assim: pare. É assim ou não? Se a pessoa disser: eu não vou parar nunca, quem viver verá. Quem viver verá. Não tem quem lute contra o tempo. O ponteiro ali, olha, o relógio é velhinho. Esse relógio aí é velhinho, mas ele marca a hora. Viu? Quem fez esse relógio já foi embora. Quem colocou esse relógio aí também já foi embora, e ele está aí marcando o tempo. E se um dia esse relógio não servir mais, independente desse relógio, o tempo vai passar. Se esse não vai contar o tempo, outro vai contar. E se não tiver relógio para contar, todo dia você vai amanhecer no espelho e vai olhar um cabelinho branco a mais, uma ruguinha aqui. De ano a ano você vai notando a diferença. E quem já passou dos 50 sabe do que eu estou dizendo. É ou não é? É. Depois dos 50, se você amanhecer o dia, não fizer assim: eita, ui, e não sei o que e tal, é porque acordou morto. E pode acordar morto?
Bom, então, é preciso esta moderação e este equilíbrio, né? Mas sabendo que, mesmo jovem, mesmo adolescente, que por uma influência qualquer de pessoas lá fora, de acordo com o tempo, ele sendo ensinado e orientado pela palavra, ele vai cair na realidade. Como Moisés caiu na realidade, sim ou não? Ele foi ensinado pela sua mãe ou não? Foi para o Egito, recebeu todo o ensino. Mas quando chegou aqui, viu aquela situação do seu povo, ele disse: não é assim não. Não é assim. E ali cometeu um ato que o obrigou a sair do Egito, foi para a terra lá onde conheceu Jetro, conheceu a mulher com quem haveria de casar, foi lá que recebeu a chamada de Deus, e volta agora para o Egito dizendo: tire o meu povo daqui, porque Deus está mandando. É assim ou não? É assim. Então, o fato de sofrer influência lá fora, mas a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Moisés foi ensinado, passou aquele tempo, parece que não estava tendo sentido nenhum, até um dia em que ele disse: não. É como Jonas, que fugia para o outro lado, e chegou quando ele caiu na real: quem és tu? Eu disse: sou Jonas, e sou hebreu. Olha, no instante ele bota a credencial dele, no instante ele sabe dizer quem ele é. É como Jacó, que quando vinha, retornando para a casa do seu pai, ele apresentou a sua credencial: como é o teu nome? Eu sou Jacó. Eu sou Jacó, sou abençoado, mas sou Jacó. Sou abençoado, mas tenho uma dificuldade entre mim e meu irmão. Pois bem, vamos tratar disso. Chegou o tempo de tratar aquilo que precisa ser tratado. Chegou o tempo de resolver aquilo que precisa ser resolvido. E Deus vai dar as condições para que você possa resolver. Porque você de si mesmo não pode. Jacó de si mesmo não poderia se encontrar com Esaú. Moisés de si mesmo não poderia se encontrar mais com Faraó. Mas quem luta com o anjo e vence, pode se encontrar com Esaú. Quem vai ao encontro de Deus e vê sarça queimando, vê mão leprosa, vê mão limpa, vê vara virando cobra, vê cobra virando vara, quem recebe o tratamento de Deus, pode voltar e fazer aquilo tudo que Deus quer que ele faça. É só passar pelo tratamento de Deus. Talvez tem gente que você olha assim: cadê minha filha? Cadê meu filho? Mas você não está orando? Você não está orando? Tranquilize o seu coração. O pródigo foi embora, mas o pai ficou olhando para o caminho. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Vai chegar o dia do tratamento de Deus. Vai chegar. Vai chegar o dia. Então, quando olhamos para o texto bíblico, diz aqui, 5:5 de 1 Pedro, abra a sua Bíblia: semelhante vós, os mais jovens, sede sujeitos aos mais velhos. Temos falado disso até agora. Aí diz assim: e cingi-vos de toda humildade. Se essa regra aqui fosse aplicada, a gente não teria problema nunca, sim ou não? Se a gente pudesse se cingir de humildade, era muito mais fácil. Por quê? Porque ninguém ia se levantar contra ninguém. É assim ou não? Ninguém ia estar falando mal de ninguém.
É assim ou não? Porque estava cingido de toda humildade. Quando a gente olha para isso aqui, irmãos, lá no original, cingir significa se vestir. Se vestir de uma roupa, ou amarrar uma roupa, é fazer um nó, pegar um cinto e dar um nó. É também uma espécie, lá no original, de avental. Quando uma dona de casa, ela vai fazer um serviço, sabe o que é que ela faz? Coloca um avental. É assim ou não é? Isso tem uma aplicação nesta visão de colocar um avental, porque o avental identifica aquele que vai fazer um serviço. Um avental identifica aquele que vai fazer um serviço. Então, quando nós olhamos para esta aplicação, nós começamos a verificar o quê? O que o próprio Jesus fez. Ele se cingiu de uma toalha. E foi fazer o quê? Lavar os pés dos seus discípulos. Era Jesus dizendo, eu vou tomar o meu avental. E como eu fiz, vocês façam também. Ao invés de vocês ficarem combatendo aqueles que estão em liderança, honrem, respeitem. Porque se hoje você responde mal ao seu pai, um dia você pode estar chorando com remorso. Um dia você vai estar na frente do caixão e dizendo, eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ter sido uma filha melhor, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter dito ao meu pai, eu amo mais o senhor, minha mãe, como a senhora é importante para mim. Não esqueça disso nunca. Não esqueça disso nunca. Isso é um simbolismo aqui, não é? Então, ao invés de muitas vezes alguém querer, por outro lado, aquele que está em liderança, se tornar um pequeno Deus. Não, comigo é assim, viu? E não é assim. Comigo é desse jeito, viu? É não. É não. Não é comigo que é desse jeito, não. É com Deus, que é do jeito de Deus. Não é comigo, não. É do jeito de... Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Por isso que tem coisa que é preciso você orar e entregar ao Senhor. Tem coisa que você vai lá e fala. E tem coisa que você é melhor guardar silêncio. A Bíblia não diz que tem tempo de falar e tem tempo de ficar calado? Tudo é um tempo. Porque se você falar não resolve, mas quando Deus fala, olhe, quando Deus fala, mais amansa. Quando Deus fala, o marido ruim vem assim. Oh, meu amor, meu amor. Quando Deus fala, aquela mulher ruinhenta. Tem mulher ruinhenta ou não tem? Ixi, meu Deus do céu. Mulher rixosa, arengueira. A Bíblia diz que é como uma pingueira. Tim. Pense na qualidade. Pense na qualidade. Mas eu vou deixar isso para a palestra de casal, é ou não é? É terça e quarta-feira, viu? Vamos deixar para lá, né? Senão, não vai dar certo hoje. E o assunto não é esse agora.
Mas a Bíblia diz assim: não tendo domínio sobre a herança de 1 de Pedro 5:3. Não como dominador sobre os que vos foram confiados. Não tendo domínio. Não como se fosse, é meu, é desse jeito e acabou e pronto. Não é. Não é. Se não for do jeito de Deus, não vai dar certo. Tem que ser do jeito de... Às vezes o jeito de Deus é mais forte do que o meu jeito. Mas quando Ele faz do jeito dele, ninguém vai dizer nada. Vai dizer? Eu quero ver um camarada com a perna pendurada assim, dizer: Deus, Deus, não, vai não. Jesus, Jesus. Mas fica manso. É assim ou não? Mas fica assim. Oh, minha filha. E chora. É assim ou não? É assim. Mas não vamos entrar no assunto da semana que vem, não. Então, cada um de nós, homens e mulheres, deveria nos vestir deste avental de humildade. Vestivos, diz a Bíblia. Vestivos. Versículo 5. E cingivos de todos de humildade. Vamos colocar o vestimento da humildade, o avental da humildade. Não como fariseu, que no Antigo Testamento ele rasgava a veste. E o profeta veio e disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta estar com o coração inchado e dar uma de... eu vou rasgar para todo... Tem muita gente, olha isso, tem muita gente vendo que eu vou rasgar. Eu vou deixar para rasgar depois que tiver muita gente prestando atenção. É assim? É assim? Não é assim. Por isso a Bíblia diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta rasgar a veste, colocar cinza na cabeça e ficar assim: será que estão vendo que eu estou com cinza na cabeça? Não, aqui não é teatro. Não é teatro. Não é teatro. É vida sincera com Deus. É vida sincera com Deus. Demonstrar assim a humildade procurando servir aos outros, ao invés de lutar contra ele. E isso acontece de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada crente. Por isso que o mais forte vai suportando aquele que é mais fraco. Vai suportando. E quando acontece, porque ele é novo, mas ele vai aprender, ela vai aprender. Mas pastor, ela falou assim, é porque ela não tem ainda noção das coisas. A Bíblia diz que quando eu era menino, mas agora sou homem feito, agora sou velho. E quem não quiser ficar velho, morra cedo. É assim ou não? É assim. Garanto a você que não vai ficar velho de jeito nenhum. Então, com o tempo, com a palavra, com o ensino, com a paciência, com a moderação, nós vamos alcançando. Tinha razão Paulo ao dizer: e outra vez, sinto o quê? Sinto o quê? Dores de parto. Misericórdia. Outra vez, isso quer dizer que ele já sentiu antes, né? Eu já senti dores para gerar vocês, mas eu estou sentindo tudo de novo. Vocês ainda não estão prontos, não. Eu estou sentindo dor de parto de novo, mas não tem problema. Eu sinto outra vez dor de parto, até que Cristo seja gerado em vocês.
Ou seja, eu vou aguentar vocês, eu vou suportar vocês, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Eu vou me fazer de tolo para os tolos, eu vou fazer de sábio para os sábios, para que eu possa ganhar a vocês. Porque se eu me fizer de sábio diante do tolo, é como se jogasse pérola aos porcos. Então eu sei falar uma linguagem aqui, mas eu vou usar uma linguagem bem aqui para que você possa entender. É assim ou não? É assim que você vai ganhar. Geralmente, quando você vai falar com a criança, o bom seria que você não falasse com ela em pé. O bom seria que você baixasse, sentasse, para você falar olhando para ela assim, olha. É assim que funciona. Por isso que Jesus, quando veio para tratar com a gente, Ele não ficou no céu não, Ele desceu. Foi assim ou não? Ele não ficou lá em cima não. Ele disse, Ele desceu, chegou aqui, ficou do tamanhinho da gente. Se vestiu de pele, de osso, de cabelo e tudo. Enfrentou o processo natural da vida, de ser gerado, de crescer, dente caiu, dente nasceu. Foi assim ou não? Qual é a criança que não caiu o dente e nasce o dente? Toda ela. E enfrentou todo o processo. Ele veio para ficar do tamanho do homem. E do tamanho do homem, ele foi crescendo, e quando Satanás pensava que Jesus ia vencê-lo como Deus, ele venceu como Satanás, do tamanho do homem. A derrota de Satanás é que Jesus não venceu Satanás como Deus, venceu como homem, como homem. De ti nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele veio e esmagou a cabeça assim. Glória a Deus. É evidente que isso na unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre mim. É o que diz a Bíblia. Porque me ungiu. É assim que funciona. É assim que é. Ele veio para ficar, para nos compreender como nós somos. Embora não precisasse. Porque Ele sabe de tudo. Mas Ele dá uma demonstração de se colocar como nós. E a Bíblia diz no livro aos Hebreus que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque diz a Bíblia que embora em tudo sendo tentado, não pecou. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Glória a Jesus. A hora está se acabando. Mas vamos... Só mais uma linhazinha aqui para a gente não passar da hora, que eu sei que tem irmãos que vieram de longe. Então, este tratamento espiritual que é dado por Deus, para que a gente possa alcançar essa maturidade espiritual, por isso que em relação ao obreiro que é indicado para o ministério, a Bíblia diz assim, Paulo ensinando, não neófito, ou seja, que não seja novo convertido, que não seja aquele que não tem maturidade espiritual, para que não se ensoberbeça e caia no laço do diabo. Veja que coisa. Então a responsabilidade de apresentar alguém é muito grande. Porque se eu apresentar antes do tempo e der errado, a culpa foi minha. Porque a Bíblia me orienta dizendo que eu não devo apresentar um novo convertido. Eu tenho que apresentar alguém que já tenha certa maturidade espiritual. Para que não seja enganado pelo diabo. Assim, quando nós damos lugar à operação do Espírito Santo, esse Espírito Santo trabalha em nossa vida. É o Espírito de Deus que trabalha em nossa vida. E nós vamos dando lugar a Ele. Vem, Jesus, trabalha na nossa vida. Vem como um carpinteiro tirando a casca grossa. Vem com a lixa aí, tirando o catombo que não serve.
Vem como oleiro trabalhando no barro, tirando a pedra, tirando o que não serve, faz um vaso novo, coloca no fogo. É assim o tratamento de Deus para conosco. E isso se dá através da operação do Espírito Santo. E quando o crente é trabalhado por Deus, quando ele dá lugar à operação do Senhor em sua vida, e ele vai conquistando maturidade espiritual, porque a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando mais e mais. Mas ninguém tem luz própria, irmãos. Não é que você pegou uma bateria e botou um alternador gerando corrente, bota o motor aí para aumentar a energia. Não, 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 não. Esse brilho é alimentado pelo azeite do céu. É o azeite que vai descendo e que vai alimentando a lamparina que vai ficando acesa. E sem essa lamparina acesa, fica no escuro você e fica no escuro quem está perto. Mas se você está dando lugar, está dizendo, Jesus, se no caninho do céu que está vindo para a minha vida, olha, o cano está entupido, desentope, Jesus, desentope, manda as espivitadeiras do céu para tirar o borrão da chama, para que a chama acenda outra vez. Que eu possa ter capacidade de pegar as pedras, arrumar o altar, colocar lenha, e se alguém botar água, o fogo vem e vai lamber tudo, porque é fogo do céu. Interessante. Tudo que o homem faz, Deus já fez. Tudo. Tudo que o homem faz, Deus já fez. Hoje você vê o navio, o camarada vai com aquele maçarico soldar uma peça dentro d'água. É assim ou não é? Como é que um fogo acende dentro d'água? Quem leu a Bíblia já sabe disso há muito tempo. Não é não? Quem leu a Bíblia sabe disso há muito tempo. Quem leu a Bíblia sabe que a porta se abre. Só a gente vai chegando e a porta se abre. Foi assim ou não foi? Com Pedro foi assim ou não? Ele ia chegando e a porta ia se abrindo. E quando a porta não se abria, ele dava força à Sansão, ele pegava a porta e botava nas costas. Aí hoje faz maçarico para fazer solda dentro d'água. Irmão, nos dias de Elias, fogo já acendia dentro d'água há muito tempo. Não era gasolina não, era água. E não era pouca não, era muita. Que se derramava ao redor assim, ó, do tacho. E a Bíblia diz que o fogo veio e lambeu a água que estava em cima, a água que estava embaixo, a pedra, lambeu tudo. Então, por favor, não me venha dizer que a sua vida está uma água e que não tem jeito. Arrume as pedras, firme os passos e diga, Jesus, só tem água. Mas quando veio o fogo, sai comendo tudo. Então, que essa influência do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Porque quando vem, trabalha de maneira sobrenatural. Que Deus nos abençoe. Eu vou parar aqui. Eu fiquei na segunda frase, não foi? Então, eu li a primeira. Semelhantemente, vós mais moços, sujeitai-vos aos mais velhos. E exigi-vos de toda humildade. A gente ficou aqui, na segunda frase. Sexta-feira, se Deus permitir, a gente continua. Não é? Então, que Deus abençoe os meus irmãos, aqueles que puderem, independente da escala, estejam aqui e nós vamos dar sequência em nome de Jesus. Hoje nós aprendemos sobre a primeira partezinha do versículo, que diz: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais e cingivos de todos de humildade. Pronto, aprendemos um pouquinho sobre isso aqui. Para a semana a gente vai falando sobre o restante. Tá certo? Que Deus abençoe os meus irmãos. Que cada um permaneça firme no Senhor.
agradecidos a Deus, firmados na rocha, que é Cristo Jesus, porque o que há de vir, virá e não tardará. Virá e não tardará. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.